Desenvolvimento Ambiental Sustentável. Esse é um dos objetivos da Agenda 2030 da ONU, um plano de ação global que reúne 17 objetivos e 169 metas com o intuito de promover qualidade de vida para as próximas gerações. E ações dessa iniciativa mundial também incluem, é claro, a APA da Costa das Algas. 193 países associados à ONU, eles se comprometeram com a Agenda 2030, que é um planejamento, uma estratégia em prol de alcançar o desenvolvimento sustentável globalmente, através de ações, projetos e programas. Os objetivos, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as suas 169 metas são uma ferramenta, assim, são as grandes áreas, os grandes temas que precisam ser abordados ao longo desses 15 anos, né, desde 2015 até 2030, para se alcançar o desenvolvimento sustentável globalmente. Por ser uma unidade de conservação costeira, eu acho que o principal objetivo que a APA beneficia é o objetivo 14, que é o Vida na Água, o tema dele é conservação e preservação dos ecossistemas e recursos marinhos. A ligação é direta, né, da APA com o objetivo 14. Mas como todos os objetivos são interligados, o intuito é que eles sejam todos conexos entre eles. É possível, sim, identificar vários outros benefícios que a APA proporciona e que estão ligados a outros objetivos e a outras metas desses objetivos. Eu trabalho com um banco de algas calcárias, que são bancos de rodolitos. E na APA, boa parte da extensão da plataforma continental é coberta por esses bancos. E a criação, na verdade, da APA foi com o maior intuito de proteger esses bancos, né? Então, ele é um ecossistema que traz muito equilíbrio, não só para os oceanos em si, mas eu acho que para a gente também, né? Pelos bens e serviços que ele fornece, né? Ele estoca carbono, ele serve de berçário para várias espécies que a gente come. Então, é um ambiente que a gente vê que precisa ser preservado, sabe? Nos bancos de rodolitos, quando a gente mostrou e fez as análises e contou cada bichinho, né, que tinha dentro, a gente achou num total, assim, mais ou menos, em média, uns 11 mil bichos. Quando a gente fez essas análises para areia, e é embaixo do banco, imagina fora como é a diferença. Mas só embaixo do banco foram tipo 700 no total, sabe? Então, é muito importante, sabe? A gente ver como que um negocinho assim, que parece nada e que ninguém vê, ninguém sabe, ajuda todo um ecossistema. Eu pesquiso de que forma a acidificação oceânica influencia os cavalos marinhos, se ela influencia e como ela influencia, principalmente os juvenis de cavalo marinho. E, por exemplo, aqui a gente tem uma startup incubada na universidade e o objetivo dessa startup é fazer cultivo de organismos marinhos, né? Mas por que vocês vão pensar, gente, mas para quê, né, que a gente quer cultivar? Porque atualmente esse mercado da aquariofilia, ele é 90% alimentado por espécies coletadas do ambiente natural. E um dos objetivos com isso que a gente quer é mudar esse quadro, que a gente consiga colocar no mercado organismos de cultivo para parar de impactar o ambiente natural, né? Então eu acho que o empreendedorismo, ele é uma disciplina que não é muito difundida dentro da academia, mas deveria ser. Então o que a gente faz? A gente busca conhecer a biodiversidade, quais espécies, de que famílias, se essas espécies elas passam todo o ciclo de vida, se elas nascem, crescem e morrem ali nas poças. Então as poças acabam que elas funcionam como o que nós chamamos de berçários, que são criadouros naturais. Os peixes das poças de maré da APA Costa das Algas têm uma riqueza de espécies notável. Isso é uma coisa que a gente já consegue verificar nesse período inicial de projeto. Outra coisa é que dentre essas espécies que a gente consegue observar nas poças, tem muitas espécies que são endêmicas da província brasileira. O que é isso? São basicamente espécies que a gente só encontra aqui no território brasileiro, no território marinho brasileiro. Isso é interessante porque essas espécies são únicas, singulares, não tem em nenhuma outra parte do mundo. Portanto, as poças de maré acabam que são lares dessas espécies únicas e isso contribui para a importância desses ambientes.
Em 2016, nós iniciamos um projeto de longa duração, que a gente chama, né? Que a abreviação é PELD, né? Para entender então as mudanças futuras nessa região, nos ecossistemas dessa região. Então dessa forma a gente tenta usar a vida marinha como um indicador, né? Como se fosse o nosso indicador de combustível do carro. Se esse indicador está apontando para o lado do tanque cheio, então quer dizer que legal, as pessoas estão usando aqueles recursos e a vida permanece, a vida continua. Por outro lado, tem em certas regiões, em certos locais ou em certas situações que esse indicador não mostra uma coisa muito boa. Então aí a gente precisa se preocupar. É aí que os gestores, né, as pessoas que se preocupam com a gestão daquela área, têm que atuar de maneira mais incisiva. A gente tem, por exemplo, uma atuação bem forte na parte costeira, na parte oceanográfica, olhando então mudanças do clima e adquirindo dados de satélite, né, em base de dados internacionais e dados in situ de animais marinhos, né, para a gente entender aquilo que eu falei, essa mudança na biodiversidade. A gente tem grupos que trabalham com a biogeoquímica, estuarina e marinha, então para entender mudanças no ciclo de matéria orgânica, na biogeoquímica desses ecossistemas, para ver como isso responde também a clima, será que o clima influencia nesses processos, né? A gente tem também o grupo de socioeconomia, né? O grupo de atuação mais social, para atuar junto às comunidades e para tentar mostrar, né, fazer um trabalho de educação, um trabalho de integração, na verdade, e comunicação com essas pessoas sobre a importância daqueles ecossistemas. Além dessa questão, a PELD tem a perspectiva de longo prazo, né? Isso é muito importante. E muitas coisas precisam ser acompanhadas. É como estudar doenças populacionais. Você precisa fazer pesquisas chamadas, né, longitudinais. São pesquisas que você acompanha as pessoas durante muitos anos para ver a evolução do que está acontecendo. No meio ambiente é similar. Eu acho muito importante o PELD. A FAPES, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, ela é, como diz o próprio nome, uma instituição que busca fomentar as atividades ligadas à ciência, à tecnologia e à inovação. E ela faz isso através de bolsas de pesquisa, bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrados, bolsas de doutorado, pós-doutorado, bolsas de tecnologia também, né? E também fomentando diretamente com recursos para compra de equipamentos, para custeio, etc., as pesquisas. O órgão ambiental ele já atua de várias formas. A gente atuava muito com fiscalização, lá no começo do órgão, que é um órgão muito novo, o IEMA foi criado em 2004. Então, nesse começo, a gente atuava muito com fiscalização. E depois a gente viu que se a gente ficasse só fiscalizando, seria enxugar gelo. E a gente passou a trabalhar muito mais com gestão e planejamento e deixou essa parte de fiscalização para uma outra equipe lá dentro. Então, a partir desse momento, como nós éramos poucos analistas trabalhando, a gente viu que uma boa forma de se trabalhar era tendo amigos, né? Tendo colegas de trabalho, tendo outras equipes parceiras de outros lugares. Então a gente começou a escrever editais de pesquisa e trabalhar com as universidades. Assim a gente aumentou nossa produtividade, aumentou a nossa conexão, né? Tanto com a universidade, tanto com outros entes. Essa parceria com as universidades, ela ajuda a gente a entender como funciona essa proteção. Se eu consigo entender como funciona a dinâmica costeira naquele lugar, eu consigo entender como funciona essa proteção e eu consigo proteger essa área melhor e assim os equipamentos públicos que estão por trás dessa região costeira também serão protegidos. É completamente importante a participação da sociedade nessas ações, tanto para solicitar que o Estado esteja presente, ou a União, ou o município esteja presente, quanto para demandar diretamente dos analistas que ali estão alguma ação para aquele local. O serviço que a gente presta, né, enfim, o serviço de monitoramento ambiental, ele é indispensável para o funcionamento de qualquer empresa, né? Uma vez que a gente sobrevive disso aqui tudo, né? A importância do monitoramento ambiental é justamente você criar um histórico, né, um banco de dados, vamos dizer assim, da saúde do meio ambiente, né? A saúde não, é como se fosse uma foto, né? A gente fazer um registro daquele momento.
enfim, um momento bom, um momento ruim, um momento que houve um desastre, que não houve um desastre. Então, ao longo desse tempo, a gente vai juntando várias fotografias e a gente vai criando esse banco de dados. A partir desse banco de dados, a gente pode fazer um prognóstico, a gente pode entender o que aconteceu depois de um desastre ambiental ou uma passagem de uma frente fria. Enfim, a gente faz esse estudo a longo prazo, né? O monitoramento ambiental, sempre a gente tem que pensar em um estudo a longo prazo para entender essas interações, né? Quanto vale uma praia? Quanto custa uma praia? Quanto custa ao cidadão ir à praia no final de semana? Então é uma diversão gratuita, é um serviço ecossistêmico gratuito, né? E então assim, eu me considero lá que eu ajudo a garantir a continuidade da prestação desse serviço ecossistêmico, que é essencial para a nossa sobrevivência, né, na costa e para o nosso bem-estar. É muito importante a gente conciliar o desenvolvimento da sociedade com a preservação ambiental, porque é a realidade do planeta. E uma das formas que a gente vê como uma solução rápida e uma solução muito eficiente é conscientizar as pessoas, principalmente as novas gerações, porque são elas que vão ocupar o planeta no futuro. Eu passei a entender que o mar, que o oceano influencia praticamente tudo no nosso dia a dia, na nossa vida. Muito mais do que só publicar um artigo, sabe? É devolver para a sociedade o que é investido na gente. Conhecer para preservar. Nossa, eu adoro essa sentença.